E aí galera, tudo beleza? Professor Sidney falando aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu estou aqui para falar com as turmas do Colégio Dino Xavier, especificamente NEJA 2, turmas 201, 202 e 203, tá beleza? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos corrigir os exercícios que estão na apostila que eu liberei para vocês lá no Google Classroom, que é a nossa plataforma, que é a apostila sobre aceleração. Por que eu liberei essa apostila? Porque lá na revisão que a gente foi obrigado a fazer, tinha o capítulo das leis de Newton e falava da segunda lei especificamente, que era força igual a massa vezes aceleração. Aí, naquela apostila cinemática que eu liberei antes, tinha até velocidade, não tinha falando o que era aceleração. Então nós estamos meio que corrigindo esse erro aí. É uma partezinha da matéria bem pequenininha, falando sobre o que é a aceleração, qual é o seu significado, né? Falando sobre as unidades de medida e tal. Então nós vamos fazer o quê? Nessa apostilinha nós temos alguns exercícios, demos exemplos também. Eu vou explicar rapidinho a matéria, beleza? Vou falar dos exemplos, que são os exercícios, na verdade, que já foram resolvidos dentro da apostila, e vou resolver os exercícios que eu propus na apostila, tá bom? Então, pessoal, sem perder muito tempo, bora para a aula! Ok, galera, então você já sabe, né? Tem aqui a lâmina, vamos dizer assim, né? Introdutória, tá? Primeiro bimestre desse ano 2021, desse novo normal, né? E aí a correção desse exercício especificamente da lista de aceleração. Bom, o que nós falamos aqui que eu ia fazer, vamos fazer. Começa nessa parte aqui, o que é a aceleração, né? A aceleração em física tem a ver com mudança de velocidade. Eu até coloquei aqui que quando a gente pensa normalmente em aceleração, nós estamos pensando em alguma coisa aumentando a velocidade, o motorista pisando no acelerador e tal. E em física, não necessariamente o conceito de aceleração tem a ver só com aumento de velocidade. Pode ter a ver com a redução da velocidade também. Porque em física a aceleração é mudança de velocidade. Para mais ou para menos, como fala aqui. Tá certo? E aí tudo em física acaba levando em matemática, não tem jeito, né? E aí você vai ter que lembrar como é que faz o valor da aceleração e tal. Lembre-se, aceleração é mudança de velocidade. Então tem a ver com mudança de velocidade, tá? Aqui estão as unidades de medida, né? Na verdade é apenas uma, que é o metro por segundo ao quadrado, tá certo? O metro por segundo ao quadrado me diz aí o quanto que a velocidade aumenta a cada segundo. E essa velocidade é medida em metros por segundo. Então aqui, por exemplo, 3,2 metros por segundo ao quadrado. Se o cara tiver essa aceleração, a aceleração é representada por A, ok? Pela letra A. Se o cara tiver aceleração 3,2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que o cara está com velocidade que está aumentando 3,2 metros por segundo a cada segundo. Então, por exemplo, se ele começou com velocidade de 1 metro por segundo, aí depois 1 mais 3,2 vai dar 4,2 metros por segundo, mais 1 segundo e a velocidade dele passou a ser 4,2 com 3,2, que vai dar 7,4 metros por segundo, e assim sucessivamente, né? No tempo 0 segundos, no tempo 1 segundo, no tempo 2 segundos, ou seja, a velocidade dele aumentou 3,2 metros por segundo a cada 1 segundo que passou. Por isso que tem esse quadrado aqui em cima, porque é metro por segundo a cada segundo, beleza? Da mesma maneira, se o sujeito tem uma aceleração negativa, significa que a velocidade, ao invés de aumentar, reduziu. E aqui reduziu 1,5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, ó, vamos dizer que ao invés de 1 fosse 10 aqui. Se a velocidade dele diminui 1,5 metros por segundo a cada segundo, 1,5 metros por segundo ao quadrado com sinal negativo, quer dizer que no instante zero ele tem 10 metros por segundo. 1 segundo depois ele vai ter 10 menos 1,5, que vai dar 8,5 metros por segundo. Olha lá, diminuiu 1 metro por segundo e meio, né? Ou 1,5 metros por segundo. E mais 1 segundo se passar, vai reduzir mais 1,5 metros por segundo. Ou seja, no próximo segundo, ele vai reduzir de 8,5 para menos 1,5 com 8,5, que vai dar exatamente 7. Então aqui daria 7,0 metros por segundo em 2 segundos. Então tá vendo? Isso que é o significado da aceleração. O quanto que a velocidade aumenta ou diminui a cada segundo. Beleza? Então, passando aqui para a próxima folha.
aonde ele fala da diferença entre a aceleração instantânea e a aceleração média, isso aí, na verdade, é uma diferença na quantidade de tempo que se analisa. É porque instantâneo quer dizer que é naquele instante que você observou. Opa, ali, agora, nesse momento. Tá? E a aceleração média, geralmente, é ao longo de um tempo. Normalmente, a aceleração média é a única que nós vamos analisar. A aceleração instantânea, nós sabemos o que é, mas nós não vamos analisar aqui porque você precisa de uma matemática muito mais apurada do que aquela que a gente usa no ensino médio. Tá bom? Então, vamos nos ligar aqui na aceleração média. Como é que você calcula? Você pega o quanto que a velocidade mudou, divide por quanto tempo passou, pronto, está resolvido o problema. Às vezes o cara te dá a velocidade antes e a velocidade depois, ou seja, a velocidade inicial e a velocidade final. Para você achar o quanto que a velocidade aumentou ou diminuiu, basta fazer uma subtração entre o valor anterior e o valor posterior. Tá certo? Muito bem. Então, fazendo aqui, você identifica quanto que a velocidade aumentou ou diminuiu e em quanto tempo isso aconteceu. Dividir uma coisa pela outra já vai te dar o resultado da aceleração. Lembre-se que vai dar em metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos. Se as unidades de medida não forem essas, vamos ter que transformar antes de fazer a conta. Tá bom? Aqui embaixo estou identificando o que é cada um desses itens aqui em cima. E aí na próxima folha já são os exemplos. Então aí, ó, tá vendo? Por exemplo aqui, né? O desenho está meio borrado, mas na apostila está direitinho, tá? Aqui, ó, o cara tem a velocidade, olha só, de 1 em 1 segundo, a velocidade vai 0, 5, 10, 15, ou seja, vai aumentando 5 metros por segundo a cada 1 segundo que passou. Então, na hora que eu for calcular a aceleração, vai ser óbvio, vai dar 5 dividido por 1, que é 5. Mas aí o cara pede para você calcular a aceleração entre o instante 0, que é cá no começo, e o instante 3 segundos, que é cá no final, que vai dar a mesma aceleração. Tá bom? Por quê? Em 3 segundos, a velocidade aumentou de 0 para 15 metros por segundo. Então, 15 dividido por 3 vai dar exatamente os mesmos 5 que a gente tinha falado antes. Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo a cada segundo. Então, a velocidade do cara aumentou 5 metros por segundo a cada segundo que se passou. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, se você continuasse observando. Tá? No exemplo número 2 é parecido, só que a velocidade diminui. Veja só, aqui o cara começa com velocidade de 20 metros por segundo, no instante 0. No instante 1 segundo, ou seja, 1 segundo depois, a velocidade caiu para 15. No instante 2 segundos, ou seja, mais 1 segundo, já caiu para 10. Então repara a progressão da velocidade. 20, 15, 10, 5, ok? Vai diminuindo de 5 em 5. Em quanto tempo? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade vai diminuindo 5 metros por segundo. Isso quer dizer que vai também dar o mesmo cálculo, 5 dividido por 1. No caso aqui, ele pediu a aceleração entre o instante 0, que é nesse ponto, e o instante 4, que é esse ponto. Mas ele vai dar o mesmo valor, porque a velocidade está diminuindo 5 metros por segundo a cada segundo. O que quer dizer que a aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Repara no sinal negativo aqui. O sinal negativo é por quê? Porque a velocidade está diminuindo. Quando a velocidade aumenta, a aceleração tem sinal positivo. Quando a velocidade diminui, a aceleração tem sinal negativo. Tá? Ainda tem um exemplo número 3, que é esse que está no quadro agora aí, tá? Em que o cara faz algumas perguntas, mas nesse caso ele não tem nenhum desenho. Ele só fala aqui que a velocidade era 10 e 10 segundos depois passou a ser 25. Então a velocidade aumentou, ó, de 10 para 25. Aumentou 15 metros por segundo, que é a resposta da letra C. Tá vendo? E essa velocidade aumentou desse jeito em quanto tempo? Em 10 segundos. 10 segundos. Então aumentou 15 metros por segundo em 10 segundos. Então, em média, essa velocidade aumentou 15 dividido por 10 vai dar 1,5. Então, em média, essa velocidade aumentou 1,5 metro por segundo a cada segundo que passou. Tá bom? Isso é que é a aceleração. As outras duas perguntas aqui, ó, falam sobre as unidades de medida, tá? Que você tem que dar uma memorizada e tem que se ligar nesse negócio. Porque se não tiver em unidade de medida do sistema internacional, você vai ter que passar para elas antes de fazer o cálculo. Tá, pessoal? Então, basicamente, isso que é a aceleração. Não tem mais muita coisa para complicar, não. Tendo falado sobre isso, vamos agora passar para os exercícios. Então, vamos começar
do exercício número 1, que é esse que está na tela aqui. No exercício número 1, o que acontece? Tem um motoqueiro que parte em uma reta com a sua moto. Opa, já tem um negocinho aqui que você tem que prestar atenção. Ele parte, significa que ele tem velocidade inicial 0. Tá? Então ele começa da imobilidade. Ok? Aí, continua. Leva 5 segundos para atingir 30 metros por segundo. Esse valor aqui já é a velocidade final. 30 metros por segundo. Tá? Quanto tempo ele leva para atingir isso? 5 segundos. Tá? Então ele já te deu o valor do tempo. 5 segundos. Uma coisa importante. Eu estou colocando ali os valores, tá? Ordenadamente. Se você não quiser colocar e já for direto para o cálculo, sem problemas. Tá? Eu estou colocando porque eu estou explicando a maneira de fazer. Mas você não precisa fazer no mesmo ritmo que eu. Você pode ir diretamente para o valor, para a resolução, para o meio do negócio ali. E se você for fazer de cabeça, melhor ainda, vai direto para o resultado. Ok? Mas como eu sou professor, estou explicando isso pela primeira vez, eu tenho que fazer devagarinho assim. Tá? Então pode ser que algum de vocês ache que eu estou indo muito devagar. Mas é porque eu estou explicando e nem todo mundo tem a mesma agilidade com números e fórmulas do que outras pessoas, do que certas pessoas, do que algumas pessoas. Tá bom, pessoal? Então aqui, identifiquei os valores. E a partir desses valores, vou calcular o valor. Deixa o valor da aceleração no caso. Deixa eu só pegar meu piloto preto aqui, que é o padrão para essas horas. E vamos lá. Então nesse caso aqui, ó, ele quer só a aceleração média. Então a aceleração média vai ser a variação da velocidade dividido pelo tempo gasto. Aqui eu falei que a velocidade começou em 0 e terminou em 15, desculpem, em 30, né? Aqui. Então, nesse pedacinho aqui, ó, eu consigo identificar que a variação de velocidade foi de 30 metros por segundo. Tá? Porque aumentou de 0 para 30. Então, nesse caso, já posso substituir direto aqui. Ó. Então, a velocidade aumentou 30 metros por segundo em quanto tempo? Opa, deixa eu fazer uma coisa mais reta aqui, né? Desculpa aí, pessoal. Em 5 segundos. O que vai me dar 6. E 30 dividido por 5 é 6. 6 o quê? Metros por segundo a cada segundo. Metros por segundo ao quadrado. Tá? Pronto. Esses dois aqui quase não saíram. Beleza. Tá? Então esse cálculo era dessa maneira aqui e está resolvido. Sem muita enrolação, tá bom? Só identifiquei os valores aqui, depois coloquei direto na fórmula e resolvi. Tá? Não tem muito o que complicar nessa parte da matéria, ela é bem pequenininha, tá bom? Vamos então ao exercício número 2, sem perder muito tempo? Vamos lá. No exercício número 2, ele diz que numa pista de aterrissagem tem um avião que leva em média 1 minuto para conseguir parar. Preste atenção na unidade de medida. 1 minuto. Já sabe, né? Muito bem. 1 minuto. O que significa isso? 60 segundos. Tá? Então preste atenção aqui no 1 minuto. Tá? Esse é o valor do tempo gasto. Nunca em minutos, sempre em segundos. Ok? Muito bem. A sua velocidade inicial ao chegar à pista era de 132 metros por segundo, que é uma velocidade alta para caramba. Então esse valor aqui, ó, é a velocidade inicial. 132 metros por segundo. Calcule a desaceleração média, não é? Desaceleração média, ou seja, a sua aceleração negativa, entre parênteses, porque já vai dar valor negativo nesse caso. Mas veja aqui, ele leva 1 minuto para quê? Para conseguir parar. Se ele parou, a velocidade final é igual a 0. Ok? Então, ele vai de 132 para 0. Isso quer dizer que a variação de velocidade do cara é quanto? Velocidade final menos velocidade inicial. Então vai ser 0 menos 132, que vai dar menos 132 metros por segundo. Aí você pode me perguntar sem problemas. Ah, professor, precisa fazer isso aqui? E eu vou responder de novo. Não precisa, ok? Eu estou fazendo porque eu estou explicando da onde eu tirei os valores que eu vou colocar na fórmula. Tá? Então eu tirei os valores da onde? Do fato de a velocidade ter reduzido de 132 metros por segundo para 0. E aí quando eu colocar aqui na variação da velocidade,
vai me dar o valor que é menos 132, porque a velocidade diminuiu 132 metros por segundo, nesse tempinho que ele está fazendo o procedimento da aterrissagem. E agora sim, eu boto na fórmula, né? Qual é a fórmula mesmo? A aceleração média é igual a variação da velocidade dividido pelo tempo gasto. Tá? Tem essa formulazinha aí. Então, jogando, ó, a aceleração média vai ser menos 132 metros por segundo. Ó, o sinal negativo. Tá? Então, substituindo aqui, nós vamos fazer então a conta. E quando você fizer a conta aí, 132 dividido por 60, pode fazer na calculadora, eu deixo. Eu juro que vai dar esse valor, tá? Vai dar 2,2, tá? 132 dividido por 60 vai dar 2,2, tá? Aqui vai dar menos com mais, menos. Então tem um sinal negativo aqui. Então vai dar menos 2,2 metros por segundo ao quadrado, tá? E está resolvido esse problema, tá bom? Então quer dizer, esse valor aqui, quer dizer que em média o cara perdeu ou diminuiu a velocidade em 2,2 metros por segundo ao quadrado. Reduziu a velocidade em 2,2 metros por segundo a cada segundo. E aí demorou uma eternidade para frear, 1 minuto, né? Então, é isso aí. Vamos para os próximos exercícios aqui. Para isso eu vou precisar apagar aqui rapidinho, tá bom? É rápido. Viu? Não falei que era rápido? Questão número 3. Então aí, ele diz que trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km por hora, em um dado instante ali qualquer, o motorista faz o quê? Percebe o sinal vermelho e aí vai ter que frear para não tomar uma multa, não bater em outro carro. E porque é lei de trânsito, parar no sinal vermelho. Tá? E aí leva 5 segundos para conseguir parar. Ok. Determine a aceleração média do carro nesse instante em metros por segundo ao quadrado. É óbvio. Tá? Então, o valor da velocidade com que ele estava antes é o valor da velocidade em km por hora. Bom, isso aí significa que nós vamos ter que fazer o quê? Fazer uma conversão. Então, vamos lá. Esse valor é o valor da velocidade inicial, que é 108 km por hora, que não pode ficar em km por hora. Por isso, nós vamos ter que passar para metros por segundo. E como que você faz isso? Você faz isso dividindo o valor por 3,6. Deixa eu colocar aqui o sinal de divisão, que dá uma borradinha aqui. E aí, eu dividir por 3,6, esse resultado vai dar 30 metros por segundo. Então, o valor da velocidade inicial é 30 metros por segundo. A velocidade final é qual? Se ele freou até parar, velocidade final é igual a zero. Parou. Tá aqui, ó. Freia até parar. Ok? Velocidade final zero. Quanto tempo ele leva para isso? 5 segundos. Então, o valor do tempo é 5 segundos. Com esses dois valores, 30 e 0, lembre-se que o cara está freando. A velocidade está reduzindo. E se a velocidade está reduzindo, quer dizer que a aceleração vai dar negativa. Por quê? Porque a variação de velocidade é negativa. Então aqui, ó, olha só, ele diz que vai de 30 até 0. Então, pegando esses dois resultados aqui, ó, esse e esse, eu vou ter que a minha variação de velocidade é de menos 30 metros por segundo. Tá? Analisando este valor aqui. Por quê? O que é a variação de velocidade mesmo? Velocidade final menos velocidade inicial. E aí vai dar 0 menos 30, o que vai dar menos 30 metros por segundo. Ok? Muito bem. Eita, quase que não foi aqui. 0 menos 30, que é igual a menos 30. Pronto, tá beleza. Tá? Então ali eu vou ter um valor de variação de velocidade, uma mudança de velocidade que é negativa, a velocidade reduziu. Na hora que eu jogar na aceleração, ó, aceleração média, variação da velocidade dividido pelo tempo gasto, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a menos 30 metros por segundo dividido por 5 segundos. Isso quer dizer que a aceleração média desse carro aqui foi de menos 6 metros por segundo, ou metros por segundo ao quadrado. Tá? Terminou aqui. Viu? Então quer dizer que a cada segundo a velocidade do sujeito foi reduzida em média 6 metros por segundo, até ele conseguir parar em apenas 5 segundos. Você pode dizer que é apenas 5 segundos, mas dependendo da situação do trânsito ali, 5 segundos pode parecer até uma eternidade, um tempo gigante. Tá? Bom, mas isso aí depende da situação do motorista e de outras coisas. Para nós aqui, essa é a resposta. Tá? Vamos à questão então
que é o número 4. Ele diz que a velocidade do carro de Fórmula 1 é reduzida de 324 km por hora para 108 km por hora. Ainda bem que eu não escrevi, porque eu estou escrevendo de vermelho e agora eu escrevo de preto. Em um intervalo de tempo de 1 segundo. Olha a redução da velocidade. De 300 e pouco para 100 e pouco em 1 segundo. É um carro que freia muito, cara. Tá? Fórmula 1 tem freio, né? O disco de freio é de porcelana, aguenta altas temperaturas, né? O disco de freio ali é gigante, uma peça grande. E quando freia, meu, ancora mesmo, tá? Você observa em alguns circuitos, até a roda ficar vermelha por dentro, tão brusca que é a freada, tão grande a temperatura que aquilo ali atinge, tá? E aí o cara pergunta o quê? Qual é a aceleração em metros por segundo ao quadrado? Bom, aqui tem dois valores que nós vamos ter que tratar. A velocidade inicial e a velocidade final. Esse valor é a velocidade inicial e esse é o valor da velocidade final. Como os dois estão em km por hora, 324 km por hora aqui e aqui 108 km por hora, nós vamos ter que transformar os dois para metros por segundo. Como é que se faz isso? Pega o valor que aparece ali e divide por 3,6. Divide por 3,6. Quanto é que vai dar? Vamos lá. 108 a gente acabou de fazer aqui em cima. Então já vou pegar o resultado que já foi dado. 30 metros por segundo. E 324 km por hora. Já vou dizer logo que 108 multiplicado por 3 dá 324. Pode fazer aí. Então a malandragem agora é a seguinte, né? Se eu multiplico por 3 aqui, multiplico por 3 aqui. Ou seja, 108 multiplicado por 3 é 324. 30 multiplicado por 3 é o 90 que eu acabei de falar, né? Então vai dar 90 metros por segundo. E aí esses dois valores aqui, ó, presta atenção. A velocidade do cara é inicialmente igual a 30. E a velocidade dele passa a ser 90. Então velocidade final menos velocidade inicial. Então vai dar menos 60 metros por segundo, ou seja, a velocidade dele reduziu 60 metros por segundo. Em quanto tempo? Em assustadores 1 segundo. 1 segundo. Tá aqui, ó. 1 segundo. Então, meu, se o tempo é 1 segundo, eu vou dividir menos 60 por 1. Pô, aí ficou fácil, né? Então, ó, a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pelo tempo gasto. Tá? Então, a aceleração, que no caso é a aceleração média, vai ser menos 60 metros por segundo dividido por apenas 1 segundo, que vai ser menos 60 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, tá aí o resultado. Acabou. Aí você vai dizer, pô, não precisava fazer tudo isso? E eu tô toda hora falando, não! Tá? Se você conseguir ir direto ao resultado, beleza. Se você conseguir pular etapas, beleza. Se tiver partes aqui que você não vai precisar escrever, ótimo também. Tá? Então fique bastante à vontade. Para se não quiser anotar tudo isso, anotar só as partes que lhe for mais conveniente. Tá bom? Bom, aqui está resolvida a questão 4. Faltam algumas questões. Eu vou ter que apagar o quadro aqui rapidinho, mais uma vez. Questão número 5 agora. Tá? Nessa questão 5 tem a prova de corrida de 100 metros rasos. Um atleta parte no momento da largada. Ó, parte no momento da largada. Né? Então, parte, de novo, eu não escrevi, ainda bem. Se ele parte, a velocidade inicial é 0. Tá? E após 2 segundos, ó, isso é o valor do tempo, ele atinge 8 metros por segundo. Velocidade final. Tá? Após 5 segundos, outro tempo. Sua velocidade de 11 metros por segundo. E completa a corrida em 10 segundos. Cara, que confusão! Calma. Tem dois itens para ser calculado. Letra A e letra B. Vamos dividir. Letra A aqui, letra B aqui. Pronto. Vamos à letra A primeiro. Qual é a aceleração média nos instantes 0 segundos, 2 segundos, e entre os instantes 5 segundos e 0 segundos, e entre 2 segundos e 5 segundos? Nossa. Caramba, hein? Bom, vamos lá. Já que a letra A é tão comprida, eu vou ter que desfazer aqui, né? Talvez não. Vamos lá. Entre 0 segundo e 2 segundos.
Entre 0 segundos e 2 segundos, eu vou ter, ó, parte, velocidade inicial, 0. Após 2 segundos, deixa eu apagar até aqui, se eu não confundir você, ele atinge 8 metros por segundo. Então, velocidade final, 8. E quanto tempo se passou ali? Vou ter que apagar mesmo, não tem jeito. E quanto tempo se passou ali? 2 segundos. Então, eu vou calcular a aceleração média nessa primeira parte. Deixa eu apagar aqui então. Vai ser igual a variação da velocidade dividido pelo tempo gasto. E o sujeito aí aumentou a velocidade de 0 a 8. Então ele aumentou a velocidade em 8 metros por segundo durante um tempo de 2 segundos. Então isso aqui vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? É a aceleração entre o instante 0 segundo e o instante 2 segundos. A outra é entre o instante 0 e 5. Então vamos embora, né? Entre 0 segundos e 5 segundos. Não, vamos lá. Para eu permitir que você entenda e não confunda o que é o que ali, eu vou fazer a parte entre 0 segundos e 5 segundos com a caneta azul para dar uma diferenciada, tá bom? Então, tomara que ajude. Deixa eu pagar aqui a lista, porque eu achei que ia dar na A e na B e não deu. Então vamos lá. Ó, qual é a velocidade inicial nesse momento? No instante 0. Continua sendo 0. Agora, ó, após 5 segundos, a velocidade é de 11 metros por segundo. Então, na verdade, o cara atinge uma velocidade de 11 metros por segundo. Tá? 11. Bom, porque agora o tempo é outro. O tempo agora é 5 segundos. E quanto tempo passou? Entre 0 segundos e 5 segundos, se passaram 5 segundos. Ok. Então, na hora que eu vou fazer o cálculo da aceleração média, eu vou fazer o cálculo da variação da velocidade pelo tempo gasto. Aí vamos ver. A velocidade aumentou de 0 para 11. Isso quer dizer que a variação da velocidade foi de 11 metros por segundo. Aumentou 11 metros por segundo. E aí, o intervalo de tempo é 5 segundos. Tá? Então, na verdade, será 11 dividido por 5. E 11 dividido por 5 vai dar 2,2. Epa, que 2 feio. Peraí, deixa eu fazer um 2 bonito aqui, né? 2, isso. Metros por segundo ao quadrado. Tá? Não é a letra B, né? É a segunda parte da letra A. Então deixa eu apagar a letra B ali para não ficar ruim. Tá vendo? Então aqui deu outro resultado. Claro, eu peguei outro tempo, a variação de velocidade foi outra. Claro que vai dar outro resultado. Tá? E o último aqui, ó, entre 2 segundos e 5 segundos. Entre 2 segundos e 5 segundos. Vou voltar aqui para a caneta preta para dar uma variada na cor, para você poder identificar melhor aí. Bom, olha, agora o momento inicial não é mais 0, 2 segundos. Então quando chegar aqui tem que dar uma olhada cuidadosa para identificar qual é a velocidade inicial. Porque a velocidade inicial dele agora vai ser no momento 2 segundos. E isso aqui, 2 segundos atinge 8 metros por segundo. Então na verdade, nesse problema a velocidade inicial vai ser 2. Ok? E qual a velocidade final? Que ele atinge em 5 segundos. Foi 11 metros por segundo. Então a velocidade final, deixa eu colocar aqui uma velocidade final, né? Foi 11 metros por segundo. E nessa brincadeira aí, quanto tempo se passou? Se ele está no momento 2 segundos e foi até o momento 5 segundos, passaram-se 3 segundos ali. Então, o intervalo de tempo foi de 3 segundos. Agora, eu faço o cálculo da aceleração média. Tá? Então, para mim, a aceleração média nesse intervalo, que eu vou chamar de número 3, foi a variação da velocidade dividida pelo tempo gasto, que foi quanto? 11 menos 2. Foi de 2 para 11. Tá? 2 não. Tô maluco, gente. A velocidade inicial aqui é 8. Pelo amor de Deus. Ai, eu não gosto quando eu faço isso. Por favor, entenda. No momento 2 segundos, a velocidade inicial é 8 metros.
né? Naquele momento a velocidade era 8, tá? Então estava inicialmente com 8 metros por segundo. Agora, de 8 para 11, aumentou de 8 para 11, aumentou então 3 metros por segundo. Tá? Em quanto tempo? Em 3 segundos. Tá? Então a velocidade aumentando 3 em 3 segundos, 3 dividido por 3 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então as respostas são 4, 2,2 e 1. Tá? Agora eu vou fazer nesse cantinho aqui a letra B. A letra B me diz o seguinte: com que velocidade constante o atleta teria completado a mesma corrida no mesmo tempo? Bom, é uma fórmula que é um pouquinho diferente, porque agora ele quer velocidade média, tá? E aí, velocidade média é distância dividido por tempo. Mas que distância? Completada a mesma corrida. Então a corrida toda, tá? A corrida toda, a distância foi igual a 100 metros, porque é 100 metros raso. E quanto tempo ele fez essa corrida? Ao final ele completa a corrida em 10 segundos. Tá? Então a velocidade média dele aqui, repara que agora é velocidade, não é mais aceleração. É uma outra coisa que ele pediu, velocidade, não é aceleração. Ok? Então a forma é um pouquinho diferente. Aqui ele percorreu 100 metros em 10 segundos. E aí, quando você dividir 100 por 10, se você cortar um zero fica até mais fácil. 10 dividido por 1, essa velocidade média vai te dar o valor 10 metros por segundo. Ok? E é dessa forma que encerra essa questão. Letra A foi tudo isso, porque ele pediu 3 coisas. E na letra B foi só esse pedacinho aqui. Tá? E está finalizada essa questão. Tá bom? Pediu uma fórmula diferente aqui, mas é uma coisa que a gente já tinha dado antes. Velocidade média. Tá, pessoal? Então nós vamos apagar aqui para ir para a próxima, que é a última questão. Finalmente, a última questão dessa pequena lista, questão número 6, onde diz que um foguete é lançado da Terra em direção ao espaço. A partir do acionamento, ou seja, a partir do momento em que ele começa a se mover, então mais uma vez, velocidade inicial igual a 0, a sua aceleração é mantida constante, igual a 20 metros por segundo. Então a aceleração agora é 20 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade 10 segundos após o seu lançamento? Então a gente dá o valor do tempo agora. O tempo são de 10 segundos. Muito bem. A pergunta que ele faz é: qual é a velocidade? 10 segundos após o lançamento. Bom, é uma questão de raciocínio. A aceleração diz que a velocidade dele aumenta 20 metros por segundo a cada segundo. Então, nesse caso, você vai ter um foguete que vai aumentar 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Depois de 10 segundos, qual vai ser a aceleração dele? Digo, a velocidade dele. A gente vai pegar a mesma fórmula para fazer, mas dá para entender com raciocínio, entendeu? Se fosse uma questão de múltipla escolha, por exemplo, você raciocinava e marcava a alternativa. Agora, como vamos resolver? Vamos resolver aqui. Ó. A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Na hora que eu substituir os valores, vai ficar assim. Ó. Quanto vale a aceleração? 20. Quanto vale a variação da velocidade? Não sei. Quanto vale o tempo? 10 segundos. Tá vendo? Os valores, quando eu substituir, ficaram assim. O que nós vamos ter que fazer aqui para resolver? Regra de 3. Cruz, credo. Aqui não tem ninguém, finge que tem um. Né? Deixa eu completar esse 1 aqui, tá aparecendo uma linha. Isso. Aí você vai ficar da seguinte maneira. ΔV vezes 1, ΔV. E aqui vai ser 20 vezes 10. E quanto é que dá 20 vezes 10? Dá 200. 200 o quê? Metros por segundo. Tá? Metros por segundo. Como
a velocidade inicial era 0 e aumentou em quanto? Em 200 metros por segundo, logo ele atingiu velocidade de 200 metros por segundo. Tá? A velocidade inicial era 0. Aqui eu vi que ele aumentou a velocidade em 200 metros por segundo. Como a velocidade aumentou 200 metros por segundo, ele começou de 0, 0 mais 200, 200. Então ele atingiu 200 metros por segundo de velocidade. O que é uma velocidade de 720 km por hora, velocidade de avião, tá? Só que ele atingiu isso em 10 segundos, o avião atinge isso um pouco mais, até porque se atingisse em 10 segundos, nem todo mundo dentro do avião estaria preparado para essa aceleração gigantesca. A aceleração, ela provoca efeitos sobre o corpo humano, sobre os corpos, biologicamente falando, né? De maneira geral, tá bom? E pode inclusive provocar rompimento de vasos, hemorragia, deslocamento de órgãos, pode dar uns problemas sérios, tá bom? Beleza? Então essa foi a última questão. Isso aí, galera, acabou por hoje. Foi uma lista rápida, né? Foi uma matéria só, rapidinha. Explicamos, fizemos as contas, acabou. Tá bom, pessoal? Bom, a gente tem que falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou passar uma pequena avaliação para vocês sobre essa matéria. Mas pelo menos ela é curtinha, só sobre esse assunto, tá bom? Gente, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, galera. Um abraço. Valeu!